Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também, que vai nos escutar nesse estudo de hoje, né? Espero que estejam aproveitando as palestras, os estudos, né, que estão sendo deixados aí para vocês aproveitarem. É com grande alegria que estou aqui novamente para mais esse estudo. E hoje nós vamos pegar uma lição do livro Palavra de Vida Eterna, que é a lição 171, com o título Paciência em Estudo. O título é Paciência em Estudo. E começa com um versículo, né, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 19. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 19. E daí vem a explicação, né? Para a gente entender melhor esse versículo. Esse livro é bem interessante, gente, porque, primeiro, ele dá certinho para a gente fazer o nosso culto no lar, né? Que é muito importante, o nosso estudo dentro da nossa casa. Que cada lição é um estudo. E ele é muito fácil de entender, porque através de um versículo que é tirado do Evangelho, vem logo uma explicação bem detalhada daquele versículo. Então, é muito fácil de entender, né? Qualquer um que pegar e ler com interesse, né? Vamos falar assim, até curiosidade, consegue entender o que a leitura tem a nos passar. Porque quando a gente, às vezes, pega trechos separados, às vezes fica difícil na nossa compreensão de entender. Porque, na verdade, cada trechinho desse que está lá no Evangelho, ele tem algo a nos falar além daquelas palavras que estão ali. Vocês já repararam isso? Tem até algumas partes, assim, principalmente do Antigo Testamento, né? Não sei se alguém lê, mas a gente lê menos. Mas até mesmo partes do Antigo Testamento que se a gente ficar lendo e tentando interpretar assim ao pé da letra, a gente fica meio confuso, porque tem umas coisas meio assim, né? Vamos falar assim, umas coisas meio atravessadas. Então, é bom esse tipo de leitura, porque não tem perigo da gente desviar do caminho e a gente começar a entender errado, né? A gente começa a ver Deus até como aquele que pune, aquele que castiga a gente, seremos castigados se a gente fizer isso, fizer aquilo. E a gente sabe muito bem que não é dessa forma, né? Nós sabemos que não é por aí. É diferente. O negócio é diferente. Então, vamos lá. Ele começa assim. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros. Mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma. Porém, não é aprovação ao desequilíbrio. É compreensão, entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. É harmonização, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. É tolerância, brandura. Entretanto, não é coonestação com o erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O Mestre foi, no mundo, o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista.
Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. E em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora. E não diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Gente, essa leitura é maravilhosa. Por quê? Primeiro, ele tenta nos passar, né, o que seria a verdadeira paciência. O significado da palavra paciência, ciência da paz. Paciência, ciência da paz. Quem não tem paciência, não tem a ciência da paz. Certo? Até ele fala aqui, ó, igualmente a todos, de estudar a paciência em sua função educativa. Então, às vezes, uma palavrinha que às vezes a gente escuta e a gente fala, é bom a gente ter a curiosidade de entender o que significa aquilo. A partir do momento, até mesmo do dicionário. É importante a gente estudar com o dicionário do lado. Porque aqui, paciência e estudo. Peraí, deixa eu ver o que o dicionário traz para mim de paciência. Ah, mas não tem nada a ver com a doutrina espírita. Mas começa por aí, né? O que é ciência? O que é religião? E o que é filosofia? Não aprendemos aqui dentro? Não é o tripé? O tripé da doutrina espírita é a filosofia, é a ciência e é a religião. Então, tudo que vem a respeito dessas três bases aí, desse tripé, nós poderemos aprender aqui dentro. Por isso que o estudo nunca acaba dentro da doutrina espírita. E eu gosto muito disso. Porque vocês já viram falar que a filosofia acaba o estudo? Você chega a certa hora, aí pronto, você acabou, você já sabe de tudo. Ou a ciência, os cientistas vão parar de estudar? Então, é isso que, às vezes, a doutrina espírita ela traz para a gente essa vontade, às vezes, de saber mais, de entender mais. E nós temos que ter isso, gente. Porque se nós não tivermos isso, nós não vamos melhorar. Aí vocês vão falar, não, mas é diferente o que está escrito com o que eu vou viver. É diferente, sim. Mas, primeiro, nós temos que entender as coisas. Nós temos, sim, que, entre aspas, nos intelectualizar, para depois a coisa descer para o nosso coração. Sabe? Eu vejo assim. Por exemplo, essa leitura aqui. Nós estamos aqui estudando sobre a paciência. Então, quer dizer que eu que estou falando já sei de tudo e já pratico a paciência em todos os momentos da minha vida? Claro que não. Eu estou aqui pelejando. E eu estou aqui tentando me melhorar. Então, eu acho muito bacana essa parte que nos leva a pensar, nos leva a questionar, a tentar entender. É só assim que nós vamos conseguir crescer. É só assim que nós vamos conseguir evoluir. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque, às vezes, nós somos muito preguiçosos. Vamos falar a verdade. Eu me incluo nisso. Eu estou falando de mim também. Nós somos ociosos, nós somos preguiçosos. Não é só com estudo, não. Né? É com tudo. Vamos analisar, por exemplo, a atividade física nossa hoje, que é para o nosso corpo, uma coisa material.
Eu tenho que fazer atividade física para o meu corpo, né, de sentir melhor, para o meu corpo, as batidas do meu coração ficar mais bacana, né, eliminar a gordura do meu corpo, né, a área muscular maior e tal. Material. Nem isso a gente quer. Não é verdade? Começa por aí. Para a gente entender o tanto que a gente é ocioso com as coisas. De falar assim, não, não, hoje eu não posso. Ah, não, amanhã eu vou ter que ficar até mais tarde no trabalho, não vai dar. Aí depois da manhã, hoje eu estou tão cansado, não vai dar. A gente faz isso com tudo. E a gente vai prorrogando as coisas, né? A gente vai, não, amanhã, e a gente vai só prorrogando, né? Outra coisa que ele fala interessante, que ele começa na fala aqui embaixo, que ele vai fazendo uma analogia do que seria a paciência com o contrário, do que parece ser paciência. Ele fala, o que é paciência? Serenidade, calma, compreensão, entendimento, harmonização, ajuste, tolerância, brandura. Tudo isso faz parte de uma pessoa que já começou a desenvolver a ciência da paz. A paciência. Aí ele volta. Essa leitura é bacana demais, gente. Aí ele volta nos explicando o seguinte, mas espera aí, ser paciente não é assim, você sentar e cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem, não. Isso não é ser paciente, isso é ser ocioso, preguiçoso, de não querer fazer as coisas e se conformar com aquilo que já está feito daquela forma. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estão compreendendo o que é ser paciente? É isso. Não é eu sentar e... mas é assim mesmo, porque na outra encarnação tive problemas, assim, é assim mesmo, é porque eu tenho que pagar, é karma meu, e eu tenho que aguentar fulano, eu tenho que aguentar ciclano. A gente faz isso. E nós achamos que nós somos pacientes. E não tem nada a ver com essa paciência que ele está nos explicando aqui. Aí ele fala, ó, o que não é, que parece ser paciência, mas não é, certo? Na frase ele fala primeiro o que é, vírgula, o que não é. Vocês entenderam? Ó, serenidade, calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Compreensão, entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. Tá vendo? Então, não é eu me conformar com aquilo de errado que eu acho que acontece em alguns momentos. Porque cada um de nós que estamos aqui, nós fazemos a diferença. E aquilo que não condiz com a nossa ética e que a gente não concorda, nós temos o direito de nos posicionar e até de reivindicar. Temos. Temos sim. Aí ele fala, o que é a paciência? Capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano. Quer dizer, aceitação com as coisas? Sim. Eu posso aceitar, mas sabendo que teria alguma coisa que eu poderia fazer para mudar a situação? Para mudar o quadro? Não, não tem. Tem que ser desse jeito. Daí vem a aceitação. Entende? Mas às vezes nem é o concordar. Mas a aceitação daquele acontecimento naquele momento.
Então ele vem, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Então, o que ele fala para a gente? Nós temos que estar buscando também a tentar solucionar aquilo que a gente acha ser problemas, que muitas vezes são os desafios mesmos que a gente tem que passar no nosso dia a dia. Então, é aquele momento que às vezes a gente para e fala assim, o que eu vou fazer? Certo? Para mim não cair nesse toque de alarde aqui e farpas de irritação. Porque quando eu caio nisso, a coisa começa a complicar. Porque aquilo que às vezes estaria fácil de se resolver vai aumentar de tamanho. Vocês já repararam quando acontece isso? Às vezes chega uma situação difícil, um problema, né, entre aspas, um problema, e aí o problema está um tamanho X. E a gente começa a pensar naquilo, e você vai matutando, e vai pensando, e poderia ser assim, poderia ser assado, eu faço assim, faço assado. Quando você vê, o problema já está maior do que quando ele chegou. Então, a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça isso. Nesses momentos, né, difíceis para a gente, eu sei que não é fácil a gente fazer isso, mas a gente tem que treinar. Antes da fase difícil, é a gente colocar o pé no chão e parar por um segundo. Sabe aquele parar por, acho que segundos mesmo, que a gente fala assim, não, peraí, deixa eu raciocinar, sabe? E a gente fala assim, o que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? Que caminho que eu posso tomar? Não, deixa eu pensar. Se eu fizer assim, eu acho que pode dar certo. Eu acho que pode dar errado também. Sabe por quê, gente? Geralmente, quando a gente se encontra assim, nós temos mais de uma opção. Pensam. Todas as vezes que a gente tem uma coisa que você fica matutando na cabeça, geralmente é porque a gente tem que escolher, sabe? O caminho. E a gente não sabe qual que vai ser o caminho melhor. Então a gente fica naquela dúvida. Aí a gente fala assim, nossa, mas estou numa crise, num problema. Mas geralmente esse problema é o escolher. Eu estou numa fase difícil, tá? Aí é como se eu falasse assim, peraí, eu tenho 3 caminhos, eu tenho esse, esse e esse. Se eu seguir esse, pode acontecer assim, 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 mas pode também não. Se eu escolher esse aqui eu já sei onde vai dar. Aí eu continuo no mesmo caminho, porque esse aqui também não está bom. E esse outro aqui pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então, e aí, o que eu faço? Eu continuo na mesma ou eu mudo? Eu vou para o lado direito, para o lado esquerdo, ou eu continuo no meio, que é onde eu conheço e eu sei aonde vai dar, mas que não está muito legal? Entende? Então, é necessário a gente falar assim, stop mesmo. Espera aí. 30 segundos de silêncio. De nada na minha cabeça. Que eu vou parar e vou só raciocinar. É aí que a gente ganha as ajudas, sabe, gente? Porque nós esquecemos que nós temos as ajudas espirituais, nós temos o nosso mentor espiritual que está do nosso lado e que sempre está disposto a nos ajudar. Quando estiver difícil, nós temos que pedir sim. Não esquecer de agradecer, mas nós temos que pedir também quando o negócio estiver, né, quando estiver difícil para a gente. E a gente recebe, sim, essas ajudas. Só que nós temos que estar abertos a receber. Porque não tem como a gente pedir, mas sendo que as portas estão fechadas. Eu não vou receber. Não vou conseguir. Aí ele continua. Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. Aí é a parte mais bonita, aonde ele fala. O mestre
foi no mundo o paradigma de semelhante virtude. Então, ele foi a paciência em pessoa, né? É o que está falando aqui, né? O mestre veio e ele foi a paciência em pessoa. Mas não foi conformista. Ele não se conformou com aquilo que não estava legal. Como, às vezes, a gente pensa, né? Que teve dias, por exemplo, que ninguém entendeu, né? Ele veio, era um rei, e ele poderia reivindicar, ele poderia se revoltar, né, com tudo aquilo que nós mesmos fizemos com ele enquanto estávamos aqui, mas ele manteve a calma, ele manteve a paciência. Primeiro, porque ele sabia que ele ia passar por aquilo, né? Já estava tudo programado. Às vezes não 100%, mas a boa parte do que ele viveu ele já sabia. Então, o que acontece? Ele foi paciente, mas não foi conformista. Por que ele não foi conformista? Como que eu sei que ele não foi conformista? Porque ele veio e ele sabia que tinha que mudar as coisas. Mas ele esteve com aquelas pessoas realmente que teriam capacidade para ajudá-lo nessa mudança. E essa mudança, esses estudos, essas palavras, né, que ele deixou para a gente, nós estamos aqui estudando até hoje e tentando entender até hoje. Então, o que ele fez? Ao invés de se lamentar, né, do que estava fazendo, daquilo que ele estava vivendo, da sacanagem que estávamos fazendo com ele, né, ele veio e falou, não, peraí, meu tempo é pouco, eu tenho que deixar o meu legado, eu tenho que deixar a minha missão e eu vou voltar rápido. Como é que eu vou fazer para deixar, né, esse legado tão grande em tão pouco tempo? Então, não teve tempo para reclamação, não teve tempo para lamúrias, não teve tempo para queixas. Não teve isso. Ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo. Ele tinha que desenvolver o que ele tinha que desenvolver e pronto, e deixar fechado o que ele veio fazer, senão ele teria que voltar de novo. Então, como ele foi, né, essa paciência em pessoa, ele respeitou a posição de cada um que estava aqui no momento. Como? Cada um na sua capacidade, cada um na sua aptidão que estava aqui, fez com o livre-arbítrio que tinha aquilo que decidiu fazer no momento. Exemplo, aqueles que o seguiram quis fazer. Aqueles que pediram para ser curados, quis ser curado naquele momento. E estava preparado para receber essa cura. E cura do corpo mesmo, né, gente? Mas a gente sabe que a cura maior é a cura da alma, né? Quando a gente começa a alimentar e a curar a nossa alma, o nosso corpo começa a entrar no eixo e se equilibrar, certo? Tudo começa aqui. Todas as nossas doenças. Todas. Então, teve aqueles que resolveram segui-lo e justamente esses que deixaram, que continuaram, né, que escreveram, que continuaram a história dele. Por isso que ela ficou. Então,
o exemplo que a gente tem, né, dessa leitura aqui que tá chamando a nossa atenção, é isso. Jesus foi a paciência em pessoa, mas ele não ficou parado. Pelo contrário, o trabalho dele foi árduo. O trabalho dele foi constante. Ele não parava. Ele não parava. Difícil? Foi. Até para ele. Ah, mas ele era Jesus. Ele é Jesus. Mas vocês imaginam, né? Quando esteve aqui, ele esteve de carne e osso, como nós estamos aqui. Então, ele sentiu dor? Sentiu, claro que sentiu. Ele não sentiu a dor que muitas vezes nós sentimos, que é aquele sofrimento, sabe aquele sofrimento de achar que a gente não merece aquela situação? Por exemplo, geralmente, principalmente quando chega uma doença, né? Para a gente, ou para alguém que a gente ama, ou alguém que é próximo, né? O pai, a mãe, o filho, fica doente. Então, aí a gente pensa assim, eu não estou sentindo a dor do físico, quando é com outra pessoa, né? Não estou sentindo a dor do físico. Mas daí eu paro e penso assim, eu começo a sofrer pelo seguinte, eu não merecia passar por isso. E essa dor, que é desse sofrimento, que vem desses pensamentos, é pior do que a própria dor do corpo. Pior do que a própria dor da doença. Porque ela fica martirizando na nossa cabeça o tempo inteiro. Que não merecíamos isso. Por que será que isso acontece comigo? Por que será que eu fui escolhido para passar por isso? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Nós nos deparamos perguntando dessa forma mesmo. Por que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Justo agora que eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Justo agora que eu estava planejando em fazer aquilo outro. A gente não fala assim? Só que nós nos enganamos muito. Porque nós não administramos nada. Nós fazemos planos, mas, na verdade, o plano maior é o plano que vem da espiritualidade. É de lá que saem os nossos planos. Então, não que a gente não possa, né? Nós temos que fazer os nossos planos, as nossas metas, sim, porque senão a gente fica sem rumo também, né? Ah, então vou deixar por conta da espiritualidade. Não, não é isso. É nós fazermos os nossos planos, é nós traçarmos as nossas metas, sabendo que no meio do caminho, pode ser que aconteça algo diferente. Vamos falar assim. Pode ser que aconteça algo diferente e que eu tenha que mudar o rumo. Que eu tenha que mudar o meu trajeto. Não é assim quando a gente está viajando? Ah, tem um buraco ali. Então, mais na frente, desvio. A gente não tem que desviar, dar a volta para depois pegar a rodovia lá na frente, a mesma rodovia? É isso que muitas vezes nós temos que fazer. Nós temos que pegar um outro caminho, uma outra direção que não estava programada para poder chegar lá na frente, aonde eu tenho que chegar. Certo? Então ele fala, né? O mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, a própria paciência, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações
diligenciando meios de tudo renovar para o bem, e em lhe lembrando a sinceridade e a fraqueza, não nos será lhe esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Então, quer dizer, o que ele está falando aqui, né? Ele, com tudo que ele passou, né? Tudo que ele veio e vivenciou aqui, ele ainda voltou, né? Se manifestou, voltou, ainda por nós. Por nós. Então, ele está fazendo aqui essa analogia desse momento com a paciência. A paciência que ele tem conosco. A paciência de não desistir de nós. Irmãos, de Deus também, né? Nós como filhos. A paciência de não desistir de nós. E aí a gente aqui, né, no nosso mundinho aqui de provas e expiações, a gente para e pensa, peraí, eu como mãe, como irmã, na minha família, será que eu teria tal paciência de nunca desistir? Por exemplo, de uma mãe com um filho, por exemplo, né, que é um amor assim, aqui para nós, é o amor que é o mais perto do amor verdadeiro, que ainda está longe de ser o verdadeiro. Mas para a gente entender o amor, né, o amor de uma mãe, será que até quando eu vendo, às vezes, um filho que não está naquele caminho que eu desejei e que eu sonhei para ele, e que eu quis para ele, até quando eu estarei com essa paciência de não desistir dessa criatura? Tá vendo, gente? Tudo que nós temos aqui nessas leituras, nós temos que trazer para o nosso dia a dia, para a gente poder entender o tanto que é importante e o tanto que ele nos ensinou, o tanto que ele deixou o seu legado para a gente tentar fazer igual. Não fazer igual, né? Ele fala com a gente que a gente poderia fazer até mais. Você pode fazer isso e até mais, se quiser. Mas, muitas vezes, nós nos achamos assim muito longe, né, desse propósito de viver como Jesus viveu. É muito difícil. Mas é claro, gente, nós estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos muito atrasados ainda. Mas nada me impede de tentar colocar o meu pezinho na trilha. No começo, não é? Se eu ficar pensando que está longe demais e que eu não vou conseguir, eu não conseguirei mesmo. Então, todos os exemplos que ele deixou para a gente, né, são exemplos que a gente tem que, pelo menos, dar o primeiro passo em busca dessa vida mais tranquila, mais calma. E interessante que ele fala aqui é o seguinte, deixa eu ver aqui aonde fala aqui um pedacinho. Essa parte onde ele fala aqui de não ser conformista, sabe? A gente tem que tomar bastante cuidado pelo seguinte. Às vezes, vivemos situações assim de vermos e de presenciarmos muitas coisas que, às vezes, a gente pensa assim, não, parece que a gente está até no tempo da barbárie ainda, né? Situações assim bem constrangedoras.
E daí, a gente meio que começa a colocar como se fosse uma coisa, entre aspas, normal, certo? Então, é isso que ele está falando aqui quando ele fala de não ser conformista. É eu pensar o seguinte: eu não sou a favor, certo? Mas eu sou uma pessoa paciente, mas eu não posso ser conformista. Eu não posso me conformar com a maldade. Eu não posso achar que é dessa forma, que é assim mesmo. Não posso. Só que daí, para mim não entrar nessa farpa de irritação com tudo e com o mundo, que aí ia falar assim, não, mas o ser humano é ruim mesmo, não presta. Né? Nós estamos vivendo tempos horríveis também, não está bom, não presta. Para a gente não entrar nisso, é a gente parar e pensar o seguinte: o que eu, nesse momento, posso fazer, se eu puder fazer, para mudar que seja 0,00000% daquela situação que é do mundo. Entende? O reclamar não vai resolver. O nos conformar também não vai. A gente colocar como situações trágicas, por exemplo, como uma coisa normal, habitual, também não é. Não é por aí. Porque muitas vezes a gente reclama, sabe? Nós reclamamos muito, mas nós muitas vezes também não fazemos a nossa parte. O que eu posso fazer? Qual que é o meu limite? Eu, dentro da minha profissão, dentro da minha casa, dentro da minha convivência com amigos, com família, o que eu posso fazer para tentar melhorar a situação? É isso. Começa dentro de casa. E mais, começa com os pequenos. Nós que estamos hoje aqui como tutores, como pais, como mães, começam com eles. Sabe por quê? Os nossos delinquentes de hoje, aquelas pessoas que ainda estão matando, que ainda estão roubando, que são coisas assim, que são visuais para a gente, tá, gente? Estou falando isso, existem N desavenças, N defeitos, vamos falar assim, nossos, que nós temos que contornar e tentar mudar. Mas esses são mais visuais. A gente vê, não é? Mais visuais. Então, se hoje nós ainda vivenciamos isso, né? Aí a gente para e pensa. Vocês não querendo defender os delinquentes, gente, pelo amor de Deus, eu estou fazendo aqui uma analogia aqui para a gente entender um pouco a questão da onde vem lá do início, entende? E isso eu estou tirando só de uma encarnação que eu estou falando, é de quando nasce o bebê. A gente sabe que a gente já vem com bagagem, mas eu estou falando só para a gente entender um pedaço aqui da nossa vivência aqui da encarnação, o bebê. Vocês já tiveram curiosidade de, às vezes, até mesmo assistir histórias reais. Às vezes a gente fala assim, não, mas que absurdo, né? Uns trem mais doido, assassinato, não sei o que mais. Mas que conta a história do cara. Vocês já pararam para pensar nisso? Nenhum teve uma base familiar, gente. Nenhum. Não existe. Não tem como. Não tiveram amor, não tiveram nada. Sem querer defender. É o que está falando aqui. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos ser conformistas. Ao mesmo tempo, nós temos que ter a paciência e a inteligência de entender o que pode ter se passado com a cabeça do outro. Entende? Eu não estou de acordo.
Mas eu quero entender o porquê. Porquê daquilo? E são muitas histórias. São muitas histórias que a gente começa a entender a partir do outro lado, sabe? Do outro lado. Faltou aonde? Lá no início. Lá no início. Por isso que eu sempre falo assim, que nas casas espíritas, para mim, eu estou falando, para mim, a parte mais importante é a evangelização. É a parte mais importante, para mim, dentro da doutrina espírita. Porque é onde tudo começa. É onde eu posso mudar os pensamentos. É onde eu posso mudar e tenho o poder de direcionar a criança. Até 7 anos de idade, então, aí que é o molde maior. Ah, mas depois de 7, então, não tem jeito de mudar? Tem. Tem. Mas dali já começa a montar a sua personalidade. Mas até 7, imaginem vocês, a gente montando a gente trabalhando com argila. Não sei se alguém aqui trabalha com argila. Para fazer o molde, para moldar mesmo aquele vaso, por exemplo. Somos nós com eles até 7 anos de idade. Somos nós que moldamos. Somos nós que lapidamos. É a gente que, entende? É nós que colocamos o modelinho. Claro que eles já vêm com a bagagem espiritual, sim. E quando vem com a bagagem espiritual, vamos falar assim, complicada, quando recebe aqueles pais centrados, ele muda a trajetória no meio do caminho. É muito bacana, gente. Doutrina espírita é muito fascinante. Tem jeito, não. A gente até já passei do horário, né? Então, gente, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Essa leitura é muito bonita. Quem quiser depois voltar, é a 171, Paciência em Estudo. Estudem, leem, pede ajuda quando não entender. E não desistem. Sejam curiosos. Sejam curiosos. E vamos que vamos. A nossa vida é uma roda gigante, não para não. Vamos que vamos. Se você parar, a gente vai ficando para trás, né? Nós não regredimos não, mas se a gente parou, os outros estão nos passando. A impressão que dá é que a gente voltou, né? Muito obrigada pela paciência de vocês e até uma próxima oportunidade.